Olha aí, qual é a preocupação deles? Embora temos apenas dois indivíduos aí, o pastor Abílio Santana e o pastor Marco Feliciano, existe uma preocupação dentro da igreja evangélica, ok? Dentro da igreja evangélica. Qual é a preocupação? Que há um número crescente, só para você ter noção, o ano passado, a quantidade de pessoas que não vai mais a um templo religioso já se compara à igualdade de quantidade de pessoas dentro da Assembleia de Deus. Só para você ter noção, como esse número está crescendo a cada dia. E aí temos dois grupos. O primeiro grupo são pessoas que despertaram dentro da leitura bíblica e perceberam que não precisa estar dentro de um templo religioso para servir a Jesus, ok? E o segundo são os preteristas, que acreditam que Jesus já veio no ano 70 e não há necessidade de um indivíduo estar dentro de um templo religioso, porque eles estão vivendo devido à graça, debaixo da graça, e não há necessidade de estar sendo guiado por um guia espiritual. O seu guia espiritual se chama Jesus. Então esse grupo de desigrejado, como é chamado pelos pastores, tem crescido, e isso tem assustado a igreja evangélica aqui no Brasil, tá? Esse número tem crescido dia após dia. E aí temos um vídeo do pastor Abílio Santana, que ele arreia o sarrafo, né, nesses desigrejados que não querem mais estar na igreja, vão se alimentar na internet, nas plataformas, e aí ele mete o pau, que isso é obra do diabo, e começa a jogar toda uma artimanha, que é para ver se você retorna para a igreja, porque você retornando vem a oferta, vem o dízimo, vem o participante da campanha, entendeu? E aí temos o pastor Marco Feliciano, que nos Gideões, ele pregando, ele disse que os desigrejados acreditam mesmo que vão morar no céu, né? E aí ele diz que essas pessoas estão enganadas, se elas morrerem elas não vão morar com Jesus, vão para o inferno, e começa toda uma maracutaia, uma falácia para trazer o indivíduo e firmar aqueles que estão para que não saiam, também não pensem fora da bolha. E aí ele cita uma passagem do Evangelho de João, o capítulo 6, versículos 53 a 65, quando Jesus fala ali que aquele que não come do seu corpo, da sua carne, não bebe seu sangue, não tem parte com ele, né? Ele usa isso porque diz que o desigrejado ele precisa estar dentro da igreja para fazer parte do corpo de Cristo, fazer parte da Santa Ceia e assim por diante. Só que quem não conhece, entendeu? Acredita nele. Você percebe que as pessoas acreditam nele. Só que ele usa um texto fora de contexto. Eu estou pensando em fazer uma live, né? Não só uma, ou daqui para frente, pegando essa passagem do capítulo 6 de João para destrinchá-la corretamente como deve ser. Porque o próprio capítulo que ele usa para justificar que o indivíduo tem que voltar para a igreja, o mesmo capítulo mostra isso que não, ao contrário, o próprio capítulo detona toda a teoria da igreja protestante, entendeu? Jesus, como eu sempre falo aqui, Jesus não mandou seus discípulos alugarem ou construir templos religiosos para colocar indivíduo, ok? São tudo falácia. Então, tá aí. Pretendo fazer uma live para trazer essa passagem do capítulo 6 de João para a gente fazer uma reflexão e entender de fato o que o autor do Evangelho está falando, que realmente esse Evangelho, pelo menos esse capítulo, ele detona a igreja que nós conhecemos hoje. Mas está aí. O que é que você acha disso? Você concorda com os pastores ou não?